novamente, Neemias 4, apenas o versículo 19. Neemias 4, apenas o versículo 19. Glória a Deus. Amém, queridão? Achou direitinho? Neemias 4, 19. Podemos ler? Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Vamos ler de novo. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Agora, Tiago, capítulo de número 5. Tiago, e depois de Hebreus, lá no final da Bíblia. Tiago 5. Tiago 5, 15. Acharam, irmãos e irmãs? Amém? Tiago 5, 15. Diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Lendo novamente, verso 16, diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Amém? Glória a Deus. Senta, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, apresento ao Senhor cada coração, cada mente aqui nessa noite. O Senhor, ó Deus, pelo seu Espírito Santo, possa visitar nosso coração nessa hora, em nome de Jesus. E abre, Senhor, nosso coração para entendermos, para compreendermos, ó Deus, a palavra, o teu recado para nós. Pai, eu não tenho que passar para o teu povo, para a tua igreja. Isso é obra sua, isso é obra do teu Espírito Santo. A honra e a glória pertencem ao Senhor. Então, Deus querido, age nesse lugar. Segundo a sua vontade, seu querer, ministra ao nosso coração. Nós queremos sair daqui, ó Deus, recebendo uma palavra de cura, uma palavra de transformação, ó Deus, uma palavra que possa fazer diferença na nossa vida, vindo, ó Deus, do teu Espírito para nós. Ministra ao nosso coração, em nome de Jesus que oramos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Muito bem, nós estamos falando sobre as marcas, né? 12 marcas de uma igreja tratada, de uma igreja curada pelo Senhor Jesus. 12 marcas. A gente já trabalhou algumas delas e hoje, né, se eu não me engano, é a 8ª, não é isso que está no boletim? 8ª marca, né, de uma igreja restaurada e curada. Mas que marcas são essas, né? Que marcas são essas? Como que a gente está falando que é marca? Marca não é uma característica. Não é uma característica, algo que faz diferença na nossa vida, algo que faz diferença no nosso coração, algo que faz diferença, né, enquanto igreja do Senhor. Né? Quando a gente tem uma cicatriz, quando a gente tem alguma coisa que chama muito a atenção, as pessoas olham para nós, logo já percebem, já notam aquilo. Né? Então, quando as pessoas chegarem aqui, entrarem aqui, começarem a se relacionar com a gente, começarem a fazer parte
né, desse povo, começar a se integrar com esse povo, com as suas atividades, logo perceber algumas marcas, como amor, como cuidado, como acolhida, né, como atenção, carinho, algumas delas. E nós separamos 12 marcas, né, baseadas no livro de Neemias, que estão aqui no nosso banner, no nosso painel, e hoje a gente queria falar sobre essa, né, a marca de uma igreja sarada, de uma igreja tratada e curada pelo Senhor, que é a marca do discipulado e a marca de relacionamentos saudáveis. Quando a gente fala de discipulado, a gente está falando de relacionamento. Não tem como a gente falar de discipulado se a gente não falar, se a gente não lembrar de relacionamentos. Não tem como a gente falar de ceia do Senhor se a gente não falar de relacionamentos, se a gente não falar de intimidade, se a gente não falar de discipulado. Nós precisamos ter uma marca, todos nós precisamos, né? Precisamos ter a marca de Cristo em nós. Nesse mesmo ano, se você quer ter a marca de Cristo Jesus, levante a sua mão, né? Glória a Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, né? Já dizia um cântico lindo. Tenho a marca de Cristo em mim. Paulo falava: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Tenho a marca de Cristo em mim, não a marca no corpo, né? não a cicatriz, não uma marca que o judeu tinha, mas uma marca no seu coração. Era Cristo que fazia toda a diferença na vida dele. Então fala para o seu irmão aí do seu lado: eu sei que Cristo está fazendo toda a diferença na sua vida. Fala com ele: eu sei que Cristo está fazendo toda a diferença na sua vida, meu irmão. Glória a Deus. Quando eu olho para você, eu vejo Cristo em você, amém? Tem alguns que têm um Cristo mais simpático, outros têm um Cristo mais esquisito, né? Mais assim, mais bonito, outros mais simpáticos mesmo, né? Certo? Mas a gente consegue perceber Jesus em cada um de vocês, no rosto de vocês, na face de vocês. E falar de discipulado, irmãos, tem muita gente, né? Com dificuldade quando a gente fala de discipulado. Algumas pessoas veem o discipulado como uma aberração, parece que vai trancar todo mundo dentro de um quarto escuro, lá de dentro vai sair um bicho, vai comer todo mundo. Né? Que negócio é esse? Algumas pessoas põem assim uma ênfase tão grande na questão da célula, né? Célula é uma das coisas que acontece dentro da visão do discipulado, dentro da visão celular, mas não é tudo. Os retiros também é algo que acontece dentro da visão celular, mas também não é tudo. Às vezes a gente dá muita ênfase na célula, mas isso não é tudo. Às vezes a gente dá muita ênfase nos retiros, mas isso não é tudo. Às vezes a gente dá muita ênfase no púlpito, mas isso também não é tudo. Discipulado é um conjunto de coisas. Há uns 10 anos atrás, quando se falava de discipulado dentro das igrejas metodistas, o pessoal corria, batia pé e ia embora correndo, um negócio doido. Porque tinham medo por causa do G12. Não, o G12, o discipulado é coisa de G12. Vai dividir as igrejas, vai botar todo mundo para correr, vai acabar com tudo, não é? E realmente, em alguns lugares, em algumas igrejas, quando a visão do discipulado chegou, eu me lembro, eu estava no Parque Suécia e a gente ouviu falar de uma igreja batista muito grande no final do Parque São José, que o pastor adotou o modelo, né, do discipulado e a metade da igreja topou e a outra metade não, a igreja rachou. E aí foi muito ruim, né? Porque aquele pastor teve que sair, ele abriu uma igreja na Presidente Kennedy, né? E aí metade da igreja foi para lá, a outra metade continuou, e isso aconteceu em vários lugares. É porque faltou a sabedoria para lidar com as coisas, faltou o tato, faltou a sensibilidade, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, não é? Quanto tempo a gente demorou aqui para abrir uma única célula? Quanto tempo? Mais de um ano. Eu estou mais de um ano falando sobre discipulado, esclarecendo, falando, conversando com um grupo de pessoas que se reuniam aqui todas as sextas-feiras, né? A gente batia um papo. E teve uma sexta-feira que tinha aqui 40 pessoas para ouvir falar sobre discipulado, porque está na hora da gente começar as células. E a gente começou no início desse ano, né? E a gente está com o TLC, a gente vai explicar, a gente vai crescer, para avançarmos, não somente com célula, não é só isso, mas avançarmos na visão, na proposta do discipulado para a vida da igreja. Se você for para a internet, verificar
digamos, 10 características das igrejas que mais crescem no mundo, você vai ver que o discipulado está em uma delas. Se você tem um pastor que fala muito sobre família, hoje de tarde a Elisete estava lá com a televisão ligada, e o Josué Gonçalves estava falando sobre família. Josué Gonçalves é uma das pessoas que levou a proposta do discipulado para dentro da Assembleia de Deus. Pastor Silas Malafaia, quando a proposta do discipulado chegou com o Renê Terra Nova, ele ia para a televisão e falava muito contra a questão do discipulado. Hoje o Senhor já teve a oportunidade de sentar junto com o Renê, conversar, pedir perdão um ou outro, e as igrejas da Assembleia de Deus estão vivendo dentro do discipulado. Tem um pastor, amigo meu, o pastor Jonas, na Assembleia de Deus, do colégio, que eles estão muito à frente de nós em relação ao discipulado já. Quando a gente fala de discipulado na igreja metodista no Brasil, a quarta região, que é em Minas Gerais, está muito à frente de nós, está muito à frente da igreja na primeira região a respeito de discipulado. Se você pegar o livro do Rick Warren, que é um livro que fala sobre uma igreja com propósito. Quem já viu uma igreja com propósito, uma vida com propósito, casamento com propósito, tudo com propósito? Já viram isso, né? Então o Rick Warren, ele coloca lá que uma das estratégias da igreja crescer e avançar é a questão do discipulado. Quem já ouviu falar de Paul Yong-Shu? Quem já ouviu falar de Paul Yong-Shu? Levanta sua mão. Todo mundo já ouviu falar de Paul Yong-Shu? Paul Yong-Shu, pastor da Assembleia de Deus na Coreia, a maior igreja da Assembleia de Deus na Coreia, a maior igreja metodista está na Coreia, o maior número de pessoas cristãs, protestantes, né, está na Coreia, né, Coreia do Sul, 90 e tantos % são evangélicos. E Paul Yong-Shu já fala a respeito de grupos familiares, que dentro da visão do discipulado já há muito tempo. Jesus viveu o discipulado com os seus 12, porque Jesus fez foi discipulado. Escolheu 12 homens, sentou junto com esses 12 homens, caminhou com eles durante 3 anos e meio, até o momento da sua morte. E Jesus, durante todo esse tempo, discipulou esses homens, cuidou desses homens e de algumas mulheres que faziam parte do ministério de Jesus. A maneira como Wesley conseguiu transformar e mudar a Inglaterra do seu tempo, no século XVIII, 1700 e alguma coisa, foi através de grupos de discipulado, através de grupos pequenos, onde pessoas se reúnem para ali aprenderem, crescerem em comunhão, aprenderem e crescerem na palavra e aprenderem e crescerem na missão, na obra do Senhor Jesus. Discipulado, irmãos, não é nada mais, nada menos que andar junto. Andar junto. Não fala com o seu irmão, andar junto. Fala com ele. Andar junto, caminhar junto. Aos pés de alguém. Como Paulo fala que ele viveu 10 anos fora. Ele viveu 10 anos fora aos pés de um mestre da lei chamado Gamaliel. E ele falou, ele ia aos pés de Gamaliel. Quer dizer, eu fui discipulado por Gamaliel. Recebi orientação, recebi direção de Gamaliel. Quando a gente está falando de discipulado, de discípulo, né? A gente lembra de uma relação entre mestre e aluno. Isso tem muito em artes marciais, né? Tem lá o mestre, tem o discípulo, na questão de karatê, taekwondo. Cadê o Gustavo que sabe desse negócio, né? Cadê o Gustavo? Está aí hoje? Cadê o Gustavo? Está lá atrás. Gustavo, lembra de você pegar um livro comigo que eu trouxe para você no final do culto, tá bom? Isso não, Gustavo deve saber dessa história. Então tem lá o discípulo, tem lá o mestre, né? Tem tudo que o mestre mandar, fazemos todos, se não obedecer, ganharemos bolo. Uma coisa assim. Não é? Mas vocês sabiam que eu já não tenho karatê? Já não tem karatê. Verdade, primeiro lá na rua tinha um negócio de uma roda de capoeira, não sei se você lembra disso, você lembra? Tinha lá uns negócios de capoeira lá, eu fazia parte daquele negócio também, rodava para lá, rodava para cá, era legal. Tinha lá um instrumento chamado berimbau, aquele negócio sempre no nosso ouvido, não muda a história, tá lá aquele negócio tocando. E a gente rodando de um lado para o outro, mexendo com as pernas, era bom, era legal o negócio, né? Aí depois eu entrei de karatê, eu fui até a faixa, sei lá, branca, amarela, quando eu ia para azul, mas eu apanhei tanto na minha vida, eu nunca apanhei tanto. Gente, esse negócio de karatê era misericórdia. Tinha os dedos aqui, ó, esse negócio aqui na mão aqui, tudo arrebentado.
tanto a gente ficar dando soco num negócio lá, um pedaço de madeira amarrado assim com os barbões, que Gustavo sabe o que é, né? Aí você fica lá dando soco naquele negócio, passa o dia inteiro dando soco ali, arrebentando a mão inteira, até sangrar esse negócio, né? Até sangrar. E quando está treinando, né, a gente fica numa posição de defesa, o cara chuta e a gente defende, ele chuta e a gente defende, ele chuta e a gente defende. 50 vezes, você vê que o teu braço está roxo e inchado. Aí chegava em casa, braço roxo e inchado. Só misericórdia de Deus, roxo por tudo quanto é lugar. E aí quando eu ia fazer a prova lá para a faixa azul, não sei se era essa faixa lá, o professor colocou 2 caras para lutar comigo. Eu apanhei tanto que aquele dia eu falei, esse negócio não é para mim, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Larguei aquele negócio para lá e saí, misericórdia, não nasci para apanhar daquele jeito não. Nem cachorro apanha daquele jeito. Meu Deus do céu, que negócio doido isso. Mas tem lá o negócio do discípulo e do mestre. Eu estou lembrando disso que uma vez eu fiquei lá brincando com esse negócio de bater assim, né? Aí meu mestre perguntou, o que você está fazendo aí? Eu estou brincando aqui. Ele me deu uma pesada no peito, um golpe lá no dojo, não sei o que, lá na arte, lá naquele campo dele, lá naquele negócio. Não pode brincar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uma opressão. Jesus tem que ter igual a minha vida. Eu saí, Jesus me libertou. Deus te abençoe, Gustavo. Vai nessa tua força aí, o Senhor contigo. Varão valoroso, não é? Glória a Deus. Teve um pessoal que ligou para mim há um mês atrás, se não havia interesse da gente trazer um tatame para cá, da gente trazer um professor para cá, e a gente dá aula aqui de taekwondo, de karatê, de judô, e a gente fazer a divulgação aí no bairro inteiro e tal, não sei o que, tinha que ter tantos mestres. Falei, não sei, deixa eu orar primeiro, para ver se esse negócio é de Deus mesmo. Aí eu acho que o moço desistiu, quem não ligou mais. Então, meu irmão, não era de Deus não, para trazer isso para cá, né? Mas discipulado é isso, é caminhar junto com o mestre, né? A relação de aluno, discípulo, significa ser aluno. E nós aprendemos pelo exemplo. Isso é uma grande chave na questão discipular. Nós ministramos nem tanto por aquilo que a gente fala, mas antes por aquilo que a gente mostra como exemplo. E aí no discipulado a gente apresenta Cristo para as pessoas, a vontade de Deus na vida das pessoas. E Deus quer usar você como discipulador, como discípulo, vai ser um instrumento de cura, ser um instrumento de restauração, instrumento nas mãos de Deus para admoestar, para orientar, para confrontar, para cuidar de pessoas e para forjar o caráter de Cristo Jesus na vida dos irmãos. Vocês já viram como que a gente chega na igreja? Como que a gente se converte? Como que a gente chega? A gente chega cheio de problemas. A gente chega com problemas na nossa alma. A gente chega com problemas de vícios. A gente chega com problemas familiares. A gente chega na igreja cheio de dificuldades, cheio de problemas. A gente precisa de alguém para cuidar da gente. A gente precisa de alguém para começar a ministrar e apresentar Cristo para nós. A gente precisa de alguém para caminhar junto com a gente, para nos dar a direção, os primeiros passos, nos mostrar o caminho que a gente deve seguir e começar a forjar o nosso caráter a partir da palavra de Deus, e moldando o nosso caráter, e moldando a nossa vida a partir dos princípios da palavra do Senhor Jesus. Isso não é nada mais do que discipular. Aquilo que a gente já fazia há muito tempo. Quem estudou aqui naquela revistinha azul para ser batizado, aquela revistinha azul chamada Seguir a Cristo? Quem estudou naquela revistinha? Seguir a Cristo. Silene, mais alguém? Não? Uma revistinha azul, tem até uma no carro lá, Seguir a Cristo, que a gente, de vez em quando a gente ainda dá para os meninos aqui, né, para as pessoas que se convertem. E lá estava assim, ó, Seguir a Cristo, manual de discipulado, escrito pelo bispo Paulo, pela Zélia Constantino, desde 1900, sei lá, antigamente. Né? Muito antigo aquele negócio. E ali já era um discipulado, quando a gente sentava naquela classe, né, de novos convertidos, e começava a ministrar sobre eles a palavra de Deus, aquilo era discipulado. Aquilo que a gente faz na escola dominical também é uma maneira da gente fazer discipulado, só que de uma maneira mais distante, só que de uma maneira mais longa. Só que a gente tem aquele encontro ali no domingo pela manhã e a gente não se fala mais. A gente tem aquele encontro no domingo pela manhã e a gente não se vê mais, a gente só vai se ver no outro domingo.
conhecer a pessoa. Você não conhece seus problemas, suas dificuldades, suas limitações, suas fraquezas, você não conhece nada. E aí, irmãos, observa que Neemias, olha a revelação que Neemias teve no texto bíblico. Abra sua Bíblia de novo lá, se você fechou. Neemias 4,19. Olha a revelação que esse homem tem. Olha a direção, a percepção que esse homem tem. Que eles estão ali construindo muros, eles estão reedificando os muros da cidade de Jerusalém. Não é? Eles estão ali, estão trabalhando, estão se esforçando, estão lutando contra os seus inimigos. Eles estão ali trabalhando muito. Mas olha o que Neemias percebe. Neemias 4,19. Ele diz assim: disse eu aos nobres, quer dizer, aos líderes. Disse eu aos nobres e aos magistrados, quer dizer, aos líderes, aqueles que tinham responsabilidade sobre aquela obra, responsabilidade sobre aquele projeto de reconstrução dos muros também. Neemias não estava sozinho, mas ele levantou nobres, líderes, magistrados, pessoas que conheciam a lei, pessoas que podiam estar presentes junto com ele. Então ele chama a atenção deles e também de todo o povo, não é assim que está? E ao restante do povo, eles, grande e extensa é a obra. Sabiam que o trabalho era grande, que não ia conseguir fazer aquilo em pouco espaço de tempo, que demandaria um esforço grande da parte deles. Mas olha o que ele percebe: nós estamos no muro, eles estão trabalhando no muro, mas nós estamos muito, o que está aí? Separados. Estamos muito separados e longe uns dos outros. A palavra de Deus para você nessa noite é: se aproxime, em nome de Jesus. Então fala para o seu irmão do seu lado aí: se aproxime. Fala com ele: se aproxime, meu irmão, em nome de Jesus, se aproxime. Aproximação. Se você está distante da sua família, se aproxime dela. Se você está distante do teu esposo, da tua esposa, se aproxime dele, dela. Se você está distante do teu líder, se aproxime dele. Se você está distante dos teus filhos, suas filhas, se aproxime dele. Se você está distante daqueles que podem ministrar sobre a tua vida, que podem ser bênção de Deus na sua vida, canal de bênção para você, se aproxime deles. Observa aqui. Está ligado, mas não tem isso. Também não tem som. Tá vendo? Vai ser mais um pouquinho, ó. Tira o grosso aí que eu não falo desse jeito. Bota mais agudo aí, ó. Mas então, querido, observem que melhorou, ficou esquisito a verso. A gente vai começar. Alô, ao vivo, né, irmãos? Glória a Deus. Então observe, irmãos, que Neemias percebe que havia muita separação. Os irmãos estavam muito distantes um do outro. E eles não poderiam estar construindo os muros distantes uns dos outros. A obra que Deus tem para a gente na igreja, o propósito de Deus para a nossa vida, ele não pode ser realizado com eu aqui e vocês aí tão distantes, mas é preciso a gente se aproximar, estar mais perto, estar junto. Não dá para a gente poder fazer a obra de Deus, o Ricardo sentado aqui, hoje por acaso sentado ali mais sozinho, né? Que a Rafaela se ausentou um pouquinho e tal, mas a gente não pode estar sozinho, distante. É preciso a gente se aproximar, é preciso a gente estar perto um do outro. Tem pessoas, irmãos e irmãs, que conseguem estar perto fácil, elas conseguem se relacionar fácil. Dá um exemplo aqui: a Débora chegou outro dia aqui na igreja, não é?
a filha do Marcelo e da Odila. Já está namorando o Douglas, se envolveu com todo mundo da igreja, já conhece o menino, já está dando aula para as crianças, já canta no ministério de louvor. Vocês conseguem perceber com que algumas pessoas elas conseguem se integrar fácil, se envolvem fácil com as coisas? Tem uns que têm um pouco mais de dificuldade, estão mais distantes. É o jeito de cada um ser. Esses que têm facilidade para se relacionar, a gente precisa abraçar e dar oportunidade para eles crescerem. E aqueles que são um pouco mais distantes, a gente precisa ir lá e nos aproximarmos deles. Olha para o seu lado direito e esquerdo. Dá uma rodadinha aí com a sua cabeça. Isso, olha para trás também. Isso. Vendo seu irmão, sua irmã, são bênçãos de Deus na sua vida. Nós precisamos estar próximos uns dos outros. Não fala para o seu irmão aí, eu quero estar perto de você, quero estar próximo de você. Quero ser bênção de Deus na sua vida. E quando a gente se aproxima, irmãos e irmãs, a gente cria relacionamento. Quando a gente se aproxima, a gente cresce em relacionamento. Então, o discipulado, irmãos e irmãs, é um caminho para a gente crescer em relacionamentos. Discipulado é um caminho para a gente crescer em relacionamento. Que a gente se aproxima naturalmente um do outro. E a gente cresce em confiança, a gente cresce em credibilidade. A gente cresce na presença do Senhor. É um encontro semanal. A célula, por exemplo, é um encontro semanal, mas o cuidado precisa ser diário. Com os discípulos, com os irmãos e as irmãs da igreja. E isso nos aproxima uns dos outros e nos ajuda a vencer as barreiras. Então o discipulado cria relacionamento, nos aproxima uns dos outros e nos ajuda a vencer barreiras e dificuldades. O afastamento nos ajuda a ir abraçar o outro. Ir ao encontro do outro, ser bênção na vida dele. Com relacionamento vem o crescimento da confiança e da credibilidade. Às vezes a gente pensa que a célula é só um lugar para a gente falar da nossa vida. Não é isso. O pastor fala que a gente precisa abrir o coração. É necessário, sim. Mas a gente abre o coração quando há um ambiente de confiança e quando há um ambiente de credibilidade. E é sobre isso, até oriento você, não abra o seu coração para uma pessoa que você sabe que não é uma pessoa idônea, que não vai guardar para ela tudo que você está falando, que não é uma pessoa que já caminha junto com você há algum tempo, que não traz para você confiança e credibilidade. A gente precisa saber com quem a gente abre o coração, com quem a gente partilha a nossa vida. Mas quando a gente cresce em relacionamentos, a gente cresce em confiança e credibilidade também. Porque se a gente está distante uns dos outros, se eu estou distante aqui do meu irmão Ivan, eu não consigo saber de uma maneira mais correta, com um olhar mais próximo, quem é o Ivan? Como que o Ivan é no seu dia a dia, suas lutas, suas dificuldades, seus problemas, sua maneira de ser, sua maneira de expressar a sua fé, o que ele pensa, o que ele sonha, o que ele acha. Eu não consigo perceber, daqui a gente vê o Ivan. Está ali com aquela blusa vinho, né? Bonito, não é verdade? Está ali com a Bíblia aberta, acompanhando direitinho, uma vez. Mas quando a gente se aproxima um pouco mais, a gente começa a perceber que a blusa dele está dobrada, é de uma outra cor, né? A gente começa a perceber algumas coisas, caminho de rato que fizeram aqui no cabelo dele, a gente começa a perceber algumas coisas, que distante assim a gente não percebe nada, só mais próximo, né? A gente começa a ver e perceber. Tão distante a gente não consegue conhecer a pessoa direito, e às vezes nós criamos uma barreira entre nós e o outro. A gente já faz um preconceito a respeito do outro. E a gente diz assim, não vou com aquela pessoa, não vou com aquela fulana, com a fulaninha, né?
Não vou com esse, não vou com aquele, não vou com a cara desse, não vou com a cara daquele, não gosto daquele, não gosto daquele outro. A gente tem algumas coisas assim, e a gente acaba se afastando. E a gente acha que a pessoa é dessa e dessa, daquela forma. E a gente rotula. Como a gente rotula? A gente gosta de rotular demais das pessoas. A gente rotula. Eu fui rotulado de vagabundo já. Você imagina, eu fui rotulado de vagabundo dentro da própria igreja. Não quer nada com nada. Né? A gente é rotulado de vagabundo, a gente é rotulado de pessoas que não prestam, a gente é rotulado de pessoas mau caráter, a gente é rotulado de enrolão, a gente é rotulado de desanimado, a gente é rotulado de antipático, de ceboso, a gente é rotulado de orgulhoso, de soberbo, de quisumbeiro, né? De farofeiro, né? De barraqueiro, a gente é rotulado de tudo. Tem uma menina lá na fábrica, o nome dela é Cleide, né? E ela é uma menina que pintou o cabelo de louro. Aí fica eu e o Jorge. Quando ela começa a falar das experiências dela no final de semana, fica eu e o Jorge, um colega que senta na minha frente assim. E a gente começa assim: olha aí, Jorge, barraqueira. Barraqueira. Mas é brincadeira nossa. Mas tem gente que faz isso, leva isso a sério. E rotula as pessoas dessa forma. E aí quando você começa a se aproximar, quando você começa a ouvir a pessoa falar, quando você começa a ouvir as histórias, você vai tendo uma concepção diferente a respeito do outro. Você vai tendo uma ideia diferente a respeito do outro. Tem uma menina que hoje ela é a coordenadora distrital do trabalho de crianças aqui no distrito de Caxias, que é a Nádia. Meu Deus, a Nádia realmente aprontou muito, né? A Nádia era contra tudo, contra todos, né? A Nádia era do contra, não importa o que, ela era do contra, e ela contra tudo quanto ela passou. E quando cheguei na igreja central de Caxias, o pastor Evandro chegou para mim e falou: tem um desafio para você. Eu falei: qual é, meu irmão? Discipular a Nádia. Eu falei: Jesus, estou na frente. E eu fui lá, chamei a Nádia e falei: eu vou lá ver como é que é esse negócio. Se eu gostar, eu fico, se eu não gostar, eu vou embora. E a Nádia permaneceu com a gente 2 anos e pouco, né? E a Nádia hoje é uma outra pessoa. A Nádia precisava de alguém que a ouvisse, precisava de alguém que cuidasse dela, precisava de alguém que ministrasse sobre a vida dela. A Nádia precisava de alguém que pudesse ser canal de Deus na vida dela. E eu e a Elisete fomos assim. E ela até hoje chama eu de pai e a Zé de mãe. Então nós somos pais espirituais na vida dela. E uma coisa que marca a nossa vida, você discipulador, presta atenção nisso. Se você realmente está fazendo diferença na vida do teu discípulo, na vida da pessoa que você está cuidando, quando ela tiver um problema, a primeira pessoa que ela vai ligar é para você. Se ela ligar para outras pessoas, e se você souber por alguém daquilo que está acontecendo com ela, e ela não ligou para você, é porque você ainda não é referência de Deus na vida dela. É porque você ainda não se tornou o pai e a mãe que ela precisa, que ela necessita. E a gente vive separado uns dos outros. E quando a gente vive separado, irmãos, dos outros, isso mostra a nossa fragilidade. Quando nós estamos separados uns dos outros, quando a gente vive separado uns dos outros, isso mostra a nossa fragilidade. Observa aí no capítulo 4 de Neemias, que ele estabelece isso, porque aqueles irmãos e irmãs estão correndo risco de serem enfrentados pelos seus inimigos, e eles serem vencidos pelos seus inimigos. Como estratégia de guerra, Neemias fala assim: é preciso que a gente se aproxime um do outro. Juntos, irmãos, nós somos mais fortes, amém? Amém. Você pode falar isso com a pessoa que está do seu lado: juntos nós somos mais fortes. Glória a Deus. Então o discipulado vem para vencer as barreiras, o distanciamento que acontece, que existe no meio de nós. E tem pessoas aqui que às vezes são distantes dos seus próprios filhos, dentro da própria casa, ficam debaixo do mesmo teto, mas ainda é distante. Fica debaixo do mesmo teto, mas não consegue ouvir a voz do coração que sai da esposa, do esposo ou dos filhos. A gente está muito triste. Eu, minha irmã, minha esposa, nós estamos tristes. A vizinhança lá de casa está triste. Que é um rapazinho que a gente viu crescer, um rapazinho que a gente viu se tornando adolescente, e chegou agora nessa fase aí de 17, 18, 19 anos, que cresceu junto com o Lucas, né? Foi para a igreja, participou da igreja um tempo, foi batizado, levou o Lucas algumas vezes para a igreja dele.
da Igreja Universal, foi trabalhar, chamou o Lucas para ir trabalhar. Esse menino se perdeu. Esse menino começou a usar drogas, esse menino começou a fazer coisas erradas, e ele foi roubar, começou a roubar, assaltar com outros colegas. Foi preso. E aí veio o escândalo, né? E o menino com 19 anos foi preso na sexta-feira à noite. Está preso, foi pego em flagrante pela polícia, assaltando com arma de brinquedo, ele e os outros colegas. E chegou na delegacia à noite, no outro dia de manhã já foi transferido lá para Bangu e está lá. É um menino que não tem experiência nenhuma de vida, mas tem os seus pais separados, tem os seus pais distantes, foi cuidado pela avó o tempo todo, entra em crise muitas vezes, não teve ninguém perto, não teve ninguém para passar, para cuidar, então ele até teve, mas faltou algo, faltou um pouco mais, e se perdeu. Agora a gente lamenta, os avós lamentam, os tios lamentam, o pai vem de longe para tentar ver o que pode ser feito, mas está lá. E a gente fica imaginando um juvenil nosso vendo uma situação dessa. Já pensaram nisso, né? E parar num presídio desse aí? Não existe, irmãos e irmãs, discipulado à distância. Às vezes você vai ter um curso de faculdade aí, EAD, ensino à distância, mas discipulado não se faz à distância. Não tem como eu fazer discipulado distante, não tem como você fazer discipulado, estar envolvido num projeto de discipulado à distância. Porque o discipulado é do coração, é o coração que se une ao coração. É a palavra do coração, é o coração que está unido. A igreja primitiva ela tinha um só coração e uma só alma, era algo do coração, era algo profundo. Não é apenas o abraçar físico, mas é algo gerado pelo Espírito de Deus, é o mistério de Deus que nos une, que nos aproxima, que faz a gente perceber o coração do outro, sentir o coração do outro. Porque nós estamos enfermos. Porque a igreja do Senhor Jesus está enferma e precisa ser tratada e curada. Jesus e Marcos, irmãos, são marcas de uma igreja tratada e curada pelo Senhor Jesus. Então fala assim: Senhor Jesus, eu preciso ser tratado e curado. Me trata, cuida da minha vida. Quero a tua cura, em nome de Jesus. Queremos ser curados. Ainda carregamos mágoas no nosso coração, precisamos ser curados. Ainda não conseguimos superar os traumas do passado. O abandono, a palavra dura, a solidão, a rejeição, precisamos ser curados. Ainda temos dificuldade de lidar com isso. Não conseguimos perdoar ainda. Não declaramos perdão ainda. Ainda há uma barreira. Ainda estamos afastados uns dos outros. Estamos no mundo. O mundo é a igreja. O mundo é a obra do Senhor. Mas ainda estamos afastados uns dos outros. Porque há situações de enfermidade que precisam ser tratadas e curadas. E quando elas forem tratadas e curadas, nos aproximaremos. Seremos um só coração, uma só alma na presença do Senhor. Estamos enfermos, irmãos e irmãs. Estamos enfermos. Porque temos dificuldade de nos relacionar ainda com as pessoas. E a nossa enfermidade, a enfermidade da nossa alma, ocupa o nosso coração e ela sai pela nossa boca. E quando a gente começa a declarar assim, todos são falsos. Quando a gente começa a dizer ninguém presta. Quando a gente começa a dizer todo mundo é ruim. Quando a gente começa a generalizar as coisas, a gente começa a colocar todo mundo no mesmo saco, dizer todo mundo é falso, ninguém presta, todo mundo é traíra, todo mundo é cobra, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, todo mundo é aquilo outro. Quando eu começo a
eu não consigo, isso não é para mim, liderar para o outro, quando eu não consigo viver parte do grupo, quando eu não consigo viver envolvido pelo outro, quando eu não consigo me sentir amado, tratado, quando eu não consigo perceber portas que as pessoas estão abrindo para mim entrar, para eu entrar, quando eu não consigo perceber as oportunidades que Deus me dá de eu me relacionar e de eu ser tratado, eu tenho um problema na minha alma está enferma, que eu fecho as portas. Deus abre as portas, mas eu as fecho. Deus me chama e eu rejeito. Deus coloca alguém do meu lado e eu não quero. Eu tenho um problema na minha alma, eu não aceito o outro. Eu tenho uma baixa autoestima. Eu não consigo me ver caminhando, eu não consigo me ver avançando, eu não consigo me ver rompendo, eu não consigo me ver liderando, eu não consigo me ver melhor, mas eu só consigo me ver pior. E eu só consigo me ver como ruim, como quadrado, como alguém que não serve. Minha alma precisa ser curada pelo Senhor Jesus. E nada melhor do que alguém que Deus pode colocar na minha vida, para ministrar sobre a minha vida, para dizer algo diferente daquilo que Satanás tem dito para mim. E eu vou ser curado, vou ser transformado pelo poder de Deus. Estamos enfermos, irmãos. Quando eu não consigo me libertar dos pecados, da prática pecaminosa dessa vida, eu estou enfermo. Sabe algumas coisas que ainda tem acontecido assim que eu fico admirado? Por exemplo, se aconteceu um problema, vem cá, Ivan, vem cá. Aconteceu um problema aqui entre eu, minha irmã Helena, a Zefa e o Ivan. Aconteceu um problema entre nós aqui. Nós conversamos, nós resolvemos esse problema, nós tratamos sobre esse problema, e nós ficamos em paz. Glória a Deus, amém? Aí a gente esqueceu esse negócio, superamos. 2 meses depois, alguém me procura para dizer a respeito daquele problema que alguém disse para ele. Eu estou querendo pegar esse cara, estou querendo cuidar dessa ovelha. Porque como é que um problema que aconteceu entre 4 pessoas e aconteceu de algumas outras saberem, é comunicado entre outros, é passado para outro, é passado para outro, é passado para outro. Se a sua língua está servindo como instrumento de Satanás, você vai queimar no fogo do inferno. Você precisa ser curado e tratado pelo Senhor. Sua boca, sua língua precisa ser tratada. Porque ainda que a pessoa chegue para mim para conversar comigo a respeito daquele problema, como que ela sabe? Quem passou? Quem falou? E de que forma falou? Eu preciso ser curado na minha alma. Eu tenho necessidade de falar. Eu tenho necessidade de falar algo. Eu tenho necessidade de pronunciar algo. E algo ruim, algo desagradável. Eu estou enfermo e minha alma está enferma. Eu preciso ser curado pelo Senhor. Se eu tenho dificuldade de relacionar, eu preciso ser curado pelo Senhor. Eu preciso me aproximar. Eu preciso dar as mãos. Eu preciso estar numa mesma terra. Nós estamos numa mesma terra. Nós estamos no mesmo embate. E se o teu irmão peca e cai, todos sofrem, todos gemem, todos vão sofrer as consequências
superação das lutas, de graça, de crescimento para a nossa vida. E eu e você precisamos de mais disso. Precisamos de alguém com quem a gente fale das nossas lutas, das nossas fragilidades. Seu pastor tem fragilidades. Seu pastor sofre tentações. Seu pastor precisa estar com a vida dele no altar, porque se ele vacilar, se ele pisar em falso, meu irmão, Satanás está louco para derrubar o seu pastor. Porque o profeta disse: serei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Não preciso muito ter alguém para cuidar da minha vida, para ministrar sobre a minha vida, para me admoestar, para me corrigir. E eu tenho isso. Mas se você, querido, você tem, discipular proporciona isso para nós. A possibilidade de alguém cuidar de você, de receber atenção, de receber apoio, de alguém orar por você, de alguém orar pela sua vida. E nós temos vivido esses momentos dentro da célula, de a gente juntar e de orar por algumas pessoas que declaram ali: estou passando por dificuldade, orem por mim, estou passando por lutas, orem pela minha vida. Que coisa maravilhosa quando a gente pode orar por alguém, cuidar de alguém, ministrar sobre a vida de alguém. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, quando ela vem ao nosso encontro e nos confronta mesmo, quando ali a gente pode exercer o nosso ministério, quando ali a gente pode se ver como líder, quando ali a gente pode se tornar um pai, uma mãe espiritual de homens e mulheres do Senhor. Queridos, há um tempo atrás, aqui numa consagração pela manhã, nós tivemos uma irmã aqui que não conhece a igreja. E essa irmã passou um tempo, disse que queria falar comigo. Eu reuni alguns irmãos, nós fomos lá para cima. E ela falou aquilo que ela teve de visão aqui para nós. E ela falou que teve uma visão de uma parede, de um muro aqui no meio da igreja, e que às vezes divide o povo do Senhor. E ela falou muito das mulheres, e às vezes divide as mulheres do Senhor Jesus. E às vezes divide os homens e divide as pessoas. Uma parede no meio da igreja. E Deus tem nos dado direção, porque essas paredes precisam ser derrubadas. No nome do Senhor Jesus. Eu queria que vocês colocassem em pé e você abrisse a sua Bíblia. Não abandona a sua Bíblia, não, a palavra não. Abra a sua Bíblia em Efésios. Veja a palavra que Deus está dando para nós. Ele nos disse, não é? Nós estamos muito separados uns dos outros no muro. É preciso se aproximar, se juntar. Efésios capítulo de número 2. E eu quero que você leia junto comigo a partir do versículo 13. A partir do verso 13, se você achou aí, dá glória a Deus. Receba essa palavra como uma revelação do Senhor para a sua vida nessa noite. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã? Você que estava longe, fosse aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez
estão longe e que estão perto. Ele ministra paz para os de longe, Ele ministra paz para os que estão perto. Ele ministra paz sobre todos nós. O discipulado é esse caminho é isso. Quantos querem ser restaurados e curados pelo Senhor Jesus aqui? Levante a sua mão. Eu quero ser curado e restaurado pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, talvez você veio aqui hoje à noite. Você está afastado do povo de Deus, mas Deus quer trazer você para perto. Você está afastado de Cristo Jesus, mas Deus quer trazer você para perto. Você está afastado do teu filho, da tua esposa, do teu marido, mas Deus quer unir você. Você está afastado do teu irmão, da tua irmã, mas Deus hoje está gerando reconciliação. Deus hoje está aproximando. Deus hoje está reconstruindo pontes no meio de nós. Não são pontes que separam, mas são pontes que unem. Vamos de um lugar a outro para a glória do Senhor. Glória a Deus, feche os teus olhos. Dá a mão ao seu irmão, à sua irmã, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos consagrar os elementos da mesa do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Vamos me ajuda aqui. Glória a Deus, glória a Deus.